Salve, salve acupunturistas! Sejam todos muito bem-vindos ao programa Café com Acupuntura, onde aqui eu discuto casos clínicos e trago o melhor conteúdo para vocês terem os melhores resultados tratando as emoções dos seus pacientes. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre um caso clínico a respeito de fibromialgia. Então, e aí? Vamos entender um pouquinho por trás dessa fibromialgia, o que nós podemos fazer, né? É um caso clínico que já foi feito um certo tratamento, então nós vamos entender o tratamento, entender as melhoras desse paciente, o que podemos fazer para avaliar toda essa evolução, né? E a língua, será que melhorou após o tratamento? Será que não teve alteração? Se teve alteração na sintomatologia, por que não teve na língua? Ou se teve na língua, por que não teve na sintomatologia? Hoje vai ser um caso clínico um pouco diferente, um pouco mais intenso do que nós acostumamos fazer aqui. Beleza? Vamos lá? Vou fixar aqui para nós começarmos. Café com acupuntura. Fibromialgia, perfeito, fixado, show de bola. Então sejam todos muito bem-vindos, vamos lá, vamos começar aqui a falar sobre esse caso clínico de hoje que vai ser bem interessante e intenso, tá? Então nossa paciente de hoje é uma paciente do sexo feminino, 64 anos de idade, feminino, 64 anos de idade, tá? Com diagnóstico de fibromialgia. E engraçado o quanto está crescendo, né, o número de pessoas com diagnóstico de fibromialgia, né? Então precisamos entender, porque além de ser uma síndrome, ela é uma síndrome que vem com muitos desequilíbrios energéticos e emocionais e que a acupuntura tem dado excelentes resultados aí nas questões de dores, nas questões aí emocionais desses pacientes que geralmente têm um quadro depressivo associado, muita ansiedade, insegurança e medo. Tá? Então acho bem interessante nós trazermos isso aqui, porque devido ao crescente número, nós como acupunturistas podemos ajudar, ser uma metodologia complementar para esses pacientes terem os melhores resultados, para esses pacientes terem mais qualidade de vida, mais bem-estar, para lidar com essa sintomatologia que é tão intensa da fibromialgia. Tá? Então é uma paciente que, além da fibromialgia, tem diagnóstico de diabetes mellitus. Tá? É uma paciente que relata que a memória não é tão boa, tá? A memória não é tão boa, a memória é fraca, sonha muito, tá? Insegura, olha só, a paciente já traz que ela é insegura, preocupada, se acha apática, irritada. Olha que interessante. Quantas questões emocionais ela já traz pra gente em todo esse processo, né? Irritada, tem alterações renais devido à grande quantidade de remédios, né, que ela toma, tá? E olha só que interessante, porque eu vou trazer esse caso clínico, depois eu vou trazer algumas questões importantes que vale a pena nós falarmos a respeito do tratamento que ela já vem fazendo. Então vamos lá fazer uma análise, tá? E depois eu mostro fazemos o diagnóstico de língua e depois eu trago para vocês a evolução dessa língua. Certo? Maravilha, sejam todos muito bem-vindos. Então, olha que interessante, né? Essa paciente, então, ela tem um quadro de fibromialgia e eu tenho uma aula específica sobre fibromialgia. Se você tiver interesse, tá? Onde eu falo dos aspectos energéticos e emocionais da fibromialgia, é uma aula bem interessante, que eu explico melhor os fatores causais que vão gerando a fibromialgia, tá? Então, se você tiver interesse nessa aula, me manda um direct que eu te mando essa aula depois. É 1 hora de aula que eu falo só sobre os aspectos emocionais da fibromialgia, tá? Mas hoje nós sabemos que a fibromialgia é uma síndrome, tá? É uma síndrome de comprometimento da terra e da madeira, tá? Então a fibromialgia ela é um comprometimento terra e madeira.
Nós temos esse comprometimento terra e madeira. Então, quando nós temos o comprometimento terra e madeira, né, dos aspectos da fibromialgia, né, de uma necessidade de liberdade, de expressão, né, de uma frequência energética expansiva em todas as direções, de um livre fluxo de energia em todas as direções, e algo que gera uma estagnação, né, estagnação da terra, isso interfere diretamente no ciclo madeira-terra de dominância e de contradominância também, gerando então uma sintomatologia da fibromialgia. Essa paciente então apresenta, além da fibromialgia, diabetes mellitus, comprometimento da memória, preocupação, insegurança, apática, irritada. Então, ó, você já percebe que essa paciente tem um comprometimento, né, um comprometimento bem interessante no eixo emocional também da madeira e da terra. Da madeira e da terra, que acaba reverberando aqui, né, na água, uma insegurança da água. Tá? E ela já vem apresentando também alterações nos rins, devido à grande quantidade de remédios que ela toma. A família dela em si tem muitos comprometimentos renais, né? De desgaste da essência. Cabelos brancos, ossos fracos, dentições fracas, problemas auditivos, tudo que tem relacionado ao elemento água, né? De envelhecimento precoce, essa paciente acaba apresentando. Então, olha que interessante, nós já vimos que a herança genética dela já tem algum comprometimento. Tá? E isso pode fazer sentido ali no que nós vamos falar a respeito de todo esse processo. Tá? Então, olha que interessante. A paciente, então, com eixo de comprometimento madeira e terra, que vem com alguma alteração energética da essência. Um desgaste da essência. E esse desgaste da essência pode ter vindo ali da hereditariedade. Tanto é que a família dela em si tem vários comprometimentos de alterações do elemento água. Tá? E aí nós podemos até fazer alguns questionamentos importantes, né? Será que ela foi filha de pais mais velhos? Ou será que ela foi filha de pais que já tinham um desgaste da essência? Ou esse desgaste da essência já veio dos avós dela? Tá? Então, quando nós temos esse processo, né, nós temos um quadro de comprometimento da essência, da energia ancestral. Tá? Isso é bom a gente ter em mente, porque vai nos ajudar a entender que o prognóstico dessa paciente pode ser um pouco mais lento, porque todo o nosso reequilíbrio, seja ele energético, emocional e físico, ele vem, né, pegando ali um reequilíbrio da essência. É o equilíbrio da essência que vai dar o quadro de saúde. É o equilíbrio da essência que vai dar o equilíbrio da energia Yin e Yang. Então, quando nós desequilibramos o Yin e o Yang, nós estamos consumindo a essência. E para reequilibrar o Yin e o Yang, nós vamos usar a essência também para gerar esse reequilíbrio. Então isso é um ponto que nós precisamos ter de importância, por isso que a utilização dos vasos maravilhosos, eles se tornam tão imprescindíveis aqui nesse tratamento, porque ele acelera o nosso processo de recuperação dos nossos desequilíbrios de Yin e de Yang, dos nossos desequilíbrios das essências energéticas, das frequências energéticas de cada órgão e cada víscera, do Zhang Fu. Tá? Aí, ó, Neide, eu tenho fibromialgia e retenção de líquido. Exatamente, também o eixo terra e madeira interferindo no eixo da água. Tá? Então, quem tiver interesse em saber os aspectos emocionais da fibromialgia, me mande um direct que eu te mando essa aula de fibromialgia que eu tenho. Tá bom? Então, né, eu vou trazer a foto da língua aqui para a gente fazer o diagnóstico, para a gente entender como está o processo dessa paciente. Vamos lá? Vocês me ajudam no diagnóstico aí? Primeiro fator que nós vamos avaliar na língua dessa paciente é a saburra. Essa paciente, ela apresenta saburra na língua? Apresenta saburra? E aí, tem saburra essa língua? Sim ou não? Ela está presente ou ausente? Se ela estiver presente, de que cor que ela é? Saburra. Qual que é a cor da saburra dessa língua? Se ela está presente. Ou não, se ela está ausente.
Perfeito. Ausência de saburra. A língua não apresenta saburra. Tá? E daqui a pouco nós vamos ver o que a interferência da ausência de saburra causa no nosso organismo. Tá? Então, ausência de saburra. Segundo fator, qual que é a cor dessa língua? Ela é uma cor pálida, arroxeada ou vermelha? É uma língua mais pálida, mais arroxeada ou mais vermelha? Como que vocês avaliam? Sejam todos muito bem-vindos. Vivian, Tamires, Roberta, Marlene, Sidneia, Júlia, maravilha, Daniele. Sejam todos muito bem-vindos, tá? É uma língua mais vermelha, mais pálida ou mais arroxeada? E aqui, eu faço a análise da língua por 4 fatores básicos, tá? Primeiro, saburra, se está ausente ou presente, coloração, pálida, arroxeada ou vermelha, alterações de forma, fissura, denteado, edemaciado, desviado ou trêmula, e umidade, presente ou ausente. Então, a língua mais vermelha, tá? É uma língua vermelha que parece ir para o pálido, né? É uma língua vermelha que parece ir para o pálido. Daqui a pouco a gente vai entender melhor a cor, que eu vou colocar uma foto comparativa, tá? Mas é uma língua que, nesse momento, ela está vermelha indo para a palidez. Vermelha pálida, tá? Daqui a pouco a gente vai entender melhor sobre essa cor. Terceiro fator que eu vou avaliar são as alterações de forma. Existe alteração de forma nessa língua? Tem fissura? Tem fissura? Fissura profunda. Fissura profunda. Que pega quase lá da raiz até ali no triplo aquecedor superior. Fissura profunda. Tem edema? Bem edemaciada, né? Edemaciada. Aparentemente não tem marcas de dentições, mas está bem edemaciada. E por último, o último fator que nós vamos avaliar é com relação à umidade. Essa é uma língua mais úmida ou mais seca? Tem brilho de líquidos orgânicos nela? Tem brilho de líquidos orgânicos nela? Show! Perfeito! Perfeito! Exatamente isso. Exatamente isso. É uma língua mais úmida, tá? Você pode ver que nas laterais tem brilho de líquidos orgânicos nela. É uma língua mais úmida. Certo? Vamos traduzir isso? Vamos traduzir isso para os padrões de desequilíbrios energéticos? Então, se a paciente apresenta com a língua com ausência de saburra, essa paciente tem um quadro de deficiência de Qi do estômago. O estômago não consegue maturar, transformar e transportar os alimentos, gerando então um quadro de ausência de saburra. A saburra não consegue, trazer aqui essa névoa para recobrir a língua que nós chamamos de saburra. Tá? Então, a ausência de saburra. Segundo fator que nós avaliamos é uma língua vermelha pálida, né? Vermelho indo para o palidez. Então, essa língua apresenta um certo calor que consome o sangue, gerando uma deficiência de sangue. O calor consumindo, né, os líquidos orgânicos consumindo sangue. Calor consumindo sangue. A fissura profunda, né, gerando aqui um quadro de deficiência de Qi do baço e também um quadro de deficiência da essência. Essa língua pode ter essa constituição de uma fissura mais profunda. Certo? E essa constituição nos mostra um certo desgaste, consumo da essência. E a paciente já nos traz isso, né? Que ela e a família dela têm quadros de comprometimentos energéticos do rim. Cabelos brancos mais cedo, dentições fracas, dores lombares, tá? Comprometimento ósseo. Perfeito? O próximo fator, o edema, que nos mostra uma estagnação de Qi do baço.
gera um acúmulo de umidade, mucosidade e fleuma, gerando uma alteração de forma. Olha, a língua parece que extravasa aqui dos cantos dos lábios da paciente, da boca da paciente. Uma língua extremamente edemaciada, extremamente volumosa, né? Que pode nos dar ainda mais a impressão de uma fissura profunda. De uma fissura mais profunda. Tá? E úmida, que nos mostra uma deficiência da energia yang do pulmão, que não consegue colocar os líquidos orgânicos para circular. Então eles acabam se acumulando ali na região da língua. Opa! Quase que eu encerro a live sem querer. Foi parar de compartilhar e quase que eu encerrei. Aí ia dar ruim, né? Ia parar com raciocínio na metade. Certo? Então agora nós vamos entender esses padrões que nós encontramos na paciente, juntamente com aquela introdução que nós fizemos da sintomatologia dela. Vamos lá? Então a paciente tem uma deficiência de Ti do estômago. Deficiência de energia do estômago, porque não apresenta saburra. A paciente também apresenta uma deficiência de Ti do baço. Então, a deficiência do Ti do estômago, uma deficiência de Ti do baço, uma deficiência de Ti da terra. De energia em Ti, que é fonte de matéria-prima para a formação de líquidos orgânicos e de sangue. Tá? Deficiência de energia do estômago e do baço. Essa deficiência aqui, ó, o fogo interferindo na terra, a terra fraca, o filho fraco não consegue mamar na mãe. A terra fraca não consegue tirar a energia do fogo. Então o que gera? Excesso de calor. O filho fraco não mama, gerando um excesso da energia anterior. Excesso de calor. E esse calor consome a madeira, gerando o quê? Uma deficiência de sangue. Uma deficiência de sangue. Uma deficiência de sangue. Calor, deficiência de sangue. E se nós temos um excesso de calor com deficiência do estômago e do baço, que não consegue transformar, transportar, maturar os alimentos, ele começa a gerar uma tríade de patologia, umidade, mucosidade e fleuma, que eleva o nível de estagnação de Ti. A energia fica estagnada. Se tem muita energia estagnada, a energia yang Ti vai circular? Não. Deficiência de energia yang Ti do pulmão. Não consegue circular. Se ela não circula, a paciente tem livre fluxo de energia? Não. Interfere também na deficiência de sangue. Se interfere na deficiência de sangue, o sangue não circulando, essa paciente vai ter boa energia? Não, ela vai ter uma energia mais pesada, uma energia mais de estagnação. Por isso que ela sente uma apatia, uma debilidade. Uma debilidade. Se nós não temos energia yang Ti, vai ter força de vontade? Não. Vai ter coragem? Não. O paciente sente o quê? Insegura. E começa a ter uma baixa nutrição dos rins, onde ela já tem uma deficiência da essência. Nossa! Que loucura ficou isso aqui. Que loucura ficou isso aqui. Show? Vocês pegaram aí? Pegaram? Grande Karen, seja muito bem-vinda. Sempre uma maravilha ter você aqui conosco. Tá? Éder, Silvana, Michele. Sejam todos muito bem-vindos. Fátima. Pegaram a referência? Vocês entenderam? Fez sentido isso para vocês? E olha que interessante, porque estamos falando de uma síndrome de fibromialgia, que aparentemente a paciente tem uma constituição da língua já de uma alteração. Quando nós vemos uma fissura tão profunda assim, vocês acham que essa fissura ela é fácil de desaparecer? Ou ela é difícil de desaparecer? Vocês acham que tratando com a acupuntura é fácil nós sumirmos com essa fissura ou é difícil nós sumirmos com essa fissura? Uma fissura que nos mostra, uma fissura profunda, que vem da raiz até a ponta, que vem da raiz até
A ponta não, né? Desculpa. Mas até a região do triplo aquecedor, onde ela bifurca, formando várias fissuras profundas. Que nos mostram um desgaste da essência. E esse desgaste da essência pode vir de uma constituição, de um volume energético, da essência energética dos pais, dos avós, dos bisavós. Um desgaste já da essência familiar. Show? Perfeito. É isso que eu queria que vocês tivessem noção. Tá? Tivesse noção. Olha só, obrigado, professor. É sempre muito bom assistir suas aulas. Eu que agradeço, grande Karen. Helena, gratidão. Estou aprendendo muito contigo. Essa é a intenção, tá? De nós formarmos essa comunidade de pessoas que querem acrescentar ali pelo menos um pouquinho no conhecimento e vocês trazerem esse conhecimento para mim também. Eu aprendo muito com vocês. Essas discussões de casos clínicos aqui são vocês que mandam. Então eu aprendo muito com vocês também. Show? Então vamos lá? Vamos entender que essa paciente tem todo esse processo. E aí, olha só, é uma paciente fibromiálgica. É uma paciente fibromiálgica com diabetes, memória fraca, sonha muito, insegura, preocupada, apática, irritada com alterações nos rins. E aí ela cai nas mãos de uma acupunturista que tem o conhecimento do curso de acupuntura na inteligência emocional. Olha que interessante. O que eu quero trazer aqui para vocês? O nível de raciocínio ao final dessa aula vai ser maior ainda. Por quê? Porque essa paciente, então, ela começa a fazer, né, por ser uma paciente fibromiálgica, eixo de alteração madeira-terra, essa paciente começa a fazer as dessensibilizações da madeira e da terra. Protocolos do curso de acupuntura na inteligência emocional. E ela faz 9 sessões. 9 sessões. E essa paciente, então, o que ela melhora com 9 sessões de dessensibilizações da madeira e da terra? Ela melhora a diabetes. Ela diminui os índices glicêmicos dela, melhora a diabetes. Olha que interessante. Ela diminui muito o quadro de dor. Paciente fazendo dessensibilização da terra e da madeira, ela diminui o diabetes, diminui os níveis de glicemia no sangue, diminui as dores, tá? Está praticamente sem as dores da fibromialgia, melhora muito o quadro de preocupação, Vocês acham que esse resultado, ele é bom ou ruim? E nós vamos ainda comentar sobre o processo evolutivo do tratamento dessa paciente. 9 sessões de madeira e terra. A paciente melhora o nível de glicemia, melhora as dores, praticamente sem dor da fibromialgia, melhora as preocupações dela. Um excelente resultado, não é? Um excelente resultado. Pensa esse nível de resultado aí para os seus pacientes. 9 sessões. Mas aí, quando nós vamos comparar a língua antes e depois do tratamento, olha só que interessante. A língua do dia 18 de janeiro de 2024 é a primeira avaliação. A língua do lado dela é a última língua. E aí? Vocês acham que mudou essa língua? Vocês acham que mudou? Teve alteração no processo energético dessa paciente? O que vocês acham? Se nós batermos o olho, sem comparar uma foto com a outra, a gente vai falar assim, nossa, não mudou nada. Fissura profunda. A fissura continua profunda. Mas um aspecto mudou muito. Que foi a cor da língua. Então, no início do tratamento, essa paciente tinha um quadro de mais estagnação de energia. Estagnação de sangue. A língua mais arroxeada. E a língua mais arroxeada, ela vem por conta da alteração da terra e da madeira. Olha aqui. A estagnação de energia gerando uma estagnação de sangue.
alteração terra e madeira. E o que melhorou mais nessa língua? Essa estagnação de sangue indo para um calor com uma palidez. Calor e palidez. Esse tratamento, ele ainda está no meio dele. Não é um tratamento completo ainda. Não é um tratamento completo. Por quê? Porque agora nós precisamos melhorar as deficiências do baço, as deficiências do estômago, para diminuir esse calor e essa deficiência de sangue. Colocar esses líquidos orgânicos para circular. Colocar esse sangue num livre fluxo de energia. Certo? Colocar isso aqui num livre fluxo de energia, para essa paciente ainda ter uma melhora muito mais acentuada. Muito mais acentuada. Mas se nós olharmos e falarmos assim, nossa, mas essa fissura não mudou. A fissura não mudou. Sim, essa fissura possivelmente vem de uma constituição já de desgaste da essência. Então essa é uma fissura profunda e que por vezes ela pode não mudar. Porque ela já nos mostra esse desgaste da essência de longa data. Não só da paciente, mas de alterações da essência dos pais, dos avós, dos bisavós, que ela pode ter vindo carregando esse desgaste, esse consumo da essência. Por isso que essa paciente precisa fazer um tratamento ainda mais intenso. Para quê? Para gerar um equilíbrio na energia da essência dela. Na essência nós não conseguimos aumentar a quantidade, mas nós conseguimos melhorar a qualidade. A qualidade. Para que ela possa ter uma melhora na qualidade de vida, no bem-estar. Tanto é que ela já melhorou todas as dores, praticamente está sem as dores da fibromialgia. Ela diminuiu a glicemia dela. Se nós conseguirmos diluir a energia estagnada, possivelmente até essa diabetes pode melhorar mais ainda. Ter uma melhora, melhor ainda. Se ela conseguir ter um controle alimentar e começar a fazer atividade física, né, diminuindo essa estagnação, diminuindo essa apatia dela, gerando força de vontade, essa paciente pode ter uma melhora significativa. Uma melhora muito interessante. Faz sentido isso aí para vocês? Sim ou não? Então, a fissura não mudou, mas a grande estagnação de sangue já melhorou. Já melhorou. Então, essa paciente, ela tem uma deficiência de energia da terra, gerando uma estagnação muito importante, que estava gerando uma estagnação de sangue, e essa estagnação de sangue já foi melhorada, e agora precisamos melhorar essa deficiência de sangue. Então, qual serão os próximos passos do nosso tratamento? Quais são os próximos passos do nosso tratamento? O que nós podemos fazer? Em especial, como ela tem esse desgaste da essência, né, que pode ter vindo dos pais, nós podemos fazer a dessensibilização gestacional para limpar essas emoções desde o período que ela estava no ventre da mãe dela, que pode ter passado para ela como cicatrizes emocionais e que às vezes estão no inconsciente, que ela não tem essa consciência ainda. Depois disso, nós podemos intensificar ainda mais a dessensibilização do metal. Para quê? Para nós melhorarmos essa deficiência da energia anti, para que ajude ela a diluir ainda mais essa energia. E podemos fazer isso aqui também atrelado com a dessensibilização da terra, para diluir essas deficiências e essa estagnação. Podemos fazer a dessensibilização da água para melhorar a qualidade da energia ancestral, gerando mais força de vontade, diminuindo a apatia dessa paciente, para que ela possa ter melhores hábitos alimentares, para que ela possa, né, ter força de vontade, para ela inclusive fazer uma atividade física. A atividade física vai ajudar a diluir essa estagnação e aumentar a energia yang, melhorando o livre fluxo de energia. É importante nós atentarmos à alimentação dessa paciente. Por quê? Porque a alimentação vai ajudar ela a melhorar esses níveis de desgaste da energia da terra. Vai ajudar ela a diluir essa energia que está estagnada. É um tratamento longo ainda.
É um tratamento longo, mas nós vamos conseguir melhorar ainda mais todo esse processo. E por fim, nós podemos chegar então na dessensibilização da madeira novamente. Tá? Para quê? Para que melhore essa deficiência de sangue. Mas a deficiência de sangue, ela só terá um aspecto melhor quando ela melhorar a alimentação, quando ela fizer atividade física, quando ela diminuir essas estagnações e ela elevar a energia anti dela para colocar em livre fluxo de energia. Aí o que nós estamos fornecendo para essa paciente? Nós estamos fornecendo matéria-prima através da alimentação. Nós estamos fornecendo para essa paciente ativação da energia através da atividade física e da dessensibilização do metal. Estamos melhorando a qualidade da energia ancestral dela através da dessensibilização gestacional e da água. E estamos elevando, reequilibrando a energia yin e yang para reequilibrar a qualidade da essência. E aí sim essa paciente vai ter as 3 energias primárias em níveis compatíveis para ter uma boa formação de sangue, que vai diminuir a deficiência de sangue dela. Faz sentido isso para vocês? Faz sentido isso? Que loucura foi esse caso clínico, hein? Quem gostou aí dessa discussão de caso clínico, manda a cabecinha saindo fumaça. Porque muitas vezes, se nós olharmos apenas os aspectos da língua, nossa, a fissura não melhorou, então meu paciente não melhorou. Mas melhorou a coloração, mas melhorou o processo de dores dela, de glicemia, diminuiu os excessos de preocupação que também geram estagnações. Show? Então, alguns recados importantes. Se você tem um caso clínico que queira que eu trago para vocês aqui a minha visão, me mande no direct, tá? Nós voltamos a fazer as discussões de casos clínicos toda terça e quinta-feira. Tá? Segunda-feira eu vou fazer... segunda-feira, anotem aí. Segunda-feira eu vou fazer um podcast Melhores Alunos, com um aluno que ele está fazendo umas interações muito grandes com alguns aparelhos de neurometria que avaliam os níveis de atividades cerebrais com os protocolos de acupuntura na inteligência emocional. Então vai ser interessantíssimo vocês verem isso, tá? Eu aguardo vocês na segunda-feira para esse podcast Melhores Alunos às 8 horas da manhã. Na terça-feira farei mais uma discussão de caso clínico, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, me chame no direct, eu faço questão de responder. Para quem quer participar do curso de acupuntura na inteligência emocional, nós estamos com as inscrições encerradas com desconto, tá? Mas me mande um direct que eu te coloco na lista de espera para que você possa então assistir, para que você possa ficar na lista de espera e numa próxima turma você entrar para essa turma de acupuntura na inteligência emocional também e elevar os seus resultados com a acupuntura, tá? Ter todo esse conhecimento das dessensibilizações, das limpezas emocionais. E quem quiser assistir essa aula de novo, eu vou postar a foto do quadro lá no canal do Acupunturista no Telegram e juntamente com o vídeo, o link do replay, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, estou sempre à disposição. Tenham um excelente final de semana e quem ainda não se inscreveu no canal do Acupunturista no Instagram e no YouTube, corra lá e se inscreva, o link está na minha bio, tá? Qualquer dúvida, estou sempre à disposição no meu direct para justamente nós fazermos e elevarmos o nível da acupuntura nesse país. Certo? Quem quiser a aula específica sobre fibromialgia, os aspectos emocionais, me mande um direct que eu te mando essa aula também, tá? Um grande abraço, um excelente dia, um excelente final de semana e até segunda-feira. Segunda e terça, 8 horas da manhã estarei aqui. Tchau, tchau, pessoal.